Pluto é uma história em quadrinhos publicada originalmente entre 2003 e 2009, que foi escrita e desenhada pelo Urasawa Naoki e foi produzida pelo Nagasaki Takashi. Para quem não conhece o Nagasaki, ele é um editor bastante experiente. Por muitos anos ele trabalhou na Shogakukan e ele foi editor de obras como Gogo 13 do Saito Takao e Ranma Nibun no Ichi da Takahashi Rumiko. Então ele é um editor que tem bastante experiência e eles se propuseram a fazer Pluto, que na verdade trata-se de uma releitura de uma HQ mais antiga do Tezuka Osamu, que se trata de um arco de Tetsuan Atom, que foi publicado entre 1964 e 1965, chamado Chijo Saidai no Robot, que a tradução é algo como o maior robô sobre a Terra. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal que vocês podem olhar lá, porque vai complementar muito do que eu vou tratar aqui agora. Urasawa se propôs a fazer um remake dessa história do Tetsuan Atom do Tezuka lá de 64 e 65. Ele apresentou a princípio essa proposta para o Makoto, o filho do Tezuka, e o Makoto até acabou aceitando, mas a condição era que o Urasawa não seguisse o caminho que ele estava pretendendo a princípio, que era emular o estilo de desenho e de construção de design do Tezuka, e o Makoto propôs que o Urasawa refizesse a história, mas utilizando o estilo de desenho dele. Então o Urasawa vai acabar refazendo essa história do Tetsuan Atom, mas recriando visualmente os personagens segundo o estilo de desenho dele, que vai acabar dando um tom muito mais naturalista na construção dos personagens, né? Os personagens que aparecem lá na história original são reapresentados, mas aqui eles são representados de forma muito mais naturalista. Inclusive tem alguns personagens como o Brando, que era um robô gigantesco na versão original, que Urasawa resolve isso dando para ele dois corpos, um que ele usa no dia a dia e outro que ele usa nas arenas de luta. Isso vai acabar permitindo que Urasawa dê expressões muito mais naturalistas para os personagens do que era na versão original. Tá, mas o que o Urasawa propôs aqui? Ele pegou a história original do Tezuka, que é o maior robô sobre a Terra, cuja premissa é a seguinte: um sultão de um país no Oriente Médio, ele contrata um cientista, que é o Dr. Abula, para construir para ele um robô extremamente poderoso, que é o Pluto, e ele envia o Pluto para destruir os 7 robôs mais avançados do mundo, que são Mont Blanc, um robô lenhador suíço, North Nigo, um robô escocês, Brando, um robô lutador da Turquia, Gesserit, um robô policial da Alemanha, Heracles, um robô guerreiro grego, Epsilon, um robô que cuidava de um orfanato na Austrália, e o próprio Atom do Japão. E a partir de então, o Pluto ele sai pelo mundo destruindo todos esses robôs para provar que ele é o robô mais forte, até que ele acaba confrontando com o Atom em algum momento. E se vocês quiserem saber mais sobre essa história, olhem no vídeo que tem aqui no canal, que é específico sobre esse arco do Tetsuan Atom. O que o Urasawa faz na versão dele? Ele pega os pontos principais da versão original e apresenta eles quase na mesma estrutura. Ele pega só 2 ou 3 pontos que ele troca de ordem para melhor estruturar a história da forma que ele quer contar. E a partir dessa estrutura, com pontos demarcados que são eventos importantes que acontecem na história original, o Urasawa vai preencher o meio desses eventos. E com isso ele vai acabar alongando a história, porque a versão completa são um total de 8 volumes. Então ele vai preencher esse espaço entre os eventos com mais informação, com mais narrativa, que vai reforçar vários dos pontos que o Tezuka já tratava na versão original, mas também vai acrescentar um monte de camadas novas que não estavam na versão original. Então Pluto ainda apresenta a história de um robô que foi criado extremamente poderoso e tem como objetivo destruir os 7 robôs mais avançados do mundo, mas o Urasawa vai fazer diferente do que o Tezuka fez, que na versão original os protagonistas eram o Atom e a irmã dele, a Uran. Aqui o Urasawa vai tirar o foco do Átomo e vai transferir o protagonismo da maior parte da história para o Gesserit, que é o robô policial alemão, que na versão original ele só vai aparecer lá pelo meio da história. E ao transferir o protagonismo para esse robô policial, Urasawa vai acabar transformando a história numa narrativa de investigação policial, em que não só o Gesserit é um policial investigador que tem que descobrir quem diabo está matando os 7 robôs mais avançados do mundo, como o Urasawa coloca um outro elemento que não estava na versão original, que é o fato de também estar acontecendo assassinatos de pessoas relacionadas com a causa dos direitos dos robôs. A princípio, a investigação imagina que se trata de um assassino humano, porque ele está matando humanos, e robôs, eles são construídos de uma forma que a programação deles impede eles de matar pessoas, inspirados lá nas leis do Asimov. Só que os assassinatos são feitos sem deixar rastro nenhum, de uma forma que um humano jamais poderia fazer. Então, a partir daí, a investigação começa a considerar que talvez um robô tenha feito isso. Só que se um robô matou pessoas, então é um robô extremamente avançado que consegue escapar das leis essas da robótica, que
determinam até então o que era entendido como comportamentos possíveis de um robô. Então a história original, que era uma história de aventura com algumas discussões humanísticas, acaba nas mãos do Urasawa virando uma história de investigação de serial killer, que é uma coisa que tem tudo a ver com o trabalho do Urasawa. Inclusive, um dos elementos que ele vai inserir que não estão na versão original é um personagem específico que é o Brawl 1589, que é um robô que está preso porque ele foi o único robô que já matou um humano na história. Então acaba que o Gesserit, tentando investigar e tentando descobrir qual é a natureza, como funciona e como pensa esse robô que mata também humanos, ele acaba procurando o Brown, que está preso, numa referência direta ao Silêncio dos Inocentes, né? Quando a investigadora vai lá entrevistar o Hannibal Lecter para tentar pedir ajuda para ele, para um serial killer, como entender a mente de outro serial killer. Mas daqui a pouco a gente volta no Brown. A questão que o Urasawa, entre essas camadas que ele vai inserir, ele também vai trazer à tona uma discussão política que era relevante ali para a época que a história foi publicada, entre 2003 e 2009. Um elemento que o Urasawa vai inserir nessa versão dele é uma questão sobre um pós-guerra. Essa história se passa 4 anos depois do fim de uma guerra, ou de um aparente fim de uma guerra. E essa guerra se trata de uma invasão que aconteceu num estado chamado Pérsia. E o Gesserit acaba descobrindo que os sujeitos que estão sendo assassinados, os humanos que estão sendo mortos sistematicamente, são todos membros de uma expedição que foi enviada pelas Nações Unidas para a Pérsia para investigar se o país estava ou não desenvolvendo armas de destruição em massa. E logo depois disso, houve uma guerra, houve uma invasão no país, e a Pérsia foi derrotada e ocupada, e a partir de então, esses sujeitos que fizeram parte dessa expedição que foi fazer a investigação se havia ou não armas de destruição em massa, que acabou desencadeando a guerra, eles estão sendo assassinados, e os 7 robôs mais avançados do mundo que estão sendo destruídos, em algum momento eles também participaram de alguma forma da guerra. Alguns deles foram lá para lidar com questões da reconstrução ou para ajuda humanitária durante a guerra, outros foram para participar do combate de fato, mas todos eles tiveram de alguma forma uma atuação na guerra. E o Gesserit começa a desconfiar que isso talvez esteja relacionado com algum tipo de vingança vindo de alguém lá desse estado da Pérsia. E o que vale ser observado aqui é como o Urasawa ele constrói esse imaginado do estado da Pérsia, porque na história a guerra já acabou, e o líder da Pérsia, que aqui é apresentado como Dário XIV, mas que é uma releitura do sultão que contrata o Dr. Abula na versão original para construir o Pluto, aquele já está preso e está sendo julgado num tribunal internacional por ter cometido crimes de guerra. E ele se defende dizendo que ele não praticou crime de guerra nenhum, que foram as potências ocidentais que invadiram o país dele. E daí é relevante a gente ter uma noção do contexto histórico, porque em 2001, logo depois dos atentados ali de 11 de setembro, os Estados Unidos determinou uma invasão militar no Afeganistão, porque segundo ele, o Talibã que foi responsável pelos ataques ao World Trade Center estava escondidos no Afeganistão, e eles acabaram invadindo o Afeganistão com uma coalizão da OTAN e com outros países, e logo depois, em 2003, o ano em que Pluto começou a ser publicado, ocorreu uma invasão no Iraque, que segundo os Estados Unidos, o Iraque estava desenvolvendo armas de destruição em massa, e por isso era necessário uma coalizão entre vários países, a OTAN e outros países que não faziam parte, a fazer uma invasão militar no Iraque para ocupar o Iraque, depor o governo do líder político na época, que era o Saddam Hussein, e desmantelar o programa de criação de armas de destruição em massa que estava acontecendo no Iraque. Só que teve a guerra, teve a invasão, teve a ocupação, e logo depois das investigações se descobriram que não tinha armas de destruição em massa nenhumas no Iraque. Os Estados Unidos construiu uma imagem de que o Iraque estava construindo essas armas para justificar uma invasão no território iraquiano. E bom, os Estados Unidos tem toda uma história com o Iraque, que vem lá da Primeira Guerra do Golfo, ali no final dos anos 80 e antes disso, porque o Iraque, por um tempo, ele se propôs como um aliado dos Estados Unidos. Logo depois que os Estados Unidos brigou com o Irã, depois que teve a mudança de regime político no Irã, os Estados Unidos não deu o suporte e o retorno que o Iraque esperava, e o Iraque acabou se voltando contra os Estados Unidos, e a gente teve toda a Primeira Guerra do Golfo lá envolvendo o Kuwait. E em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque com essa justificativa porque tinha armas de destruição em massa, mas era só para depor um governo que fazia oposição dos Estados Unidos, e logo depois teve a ocupação dos campos de petróleo iraquianos, teve várias empresas dos Estados Unidos que foram enviadas para lá para trabalhar na reconstrução e ficaram com vários contratos extremamente lucrativos. Então se teve uma construção de uma história que não era verdade, que é essa de que o governo iraquiano produzia armas de destruição em massa, armas atômicas e biológicas,
mitológicas, que não era verdade, e aqui em Pluto, Urasawa vai tratar justamente desse contexto e vai representar o rei Darius XIV muito parecido com Saddam Hussein, e vai construir todo o imaginário dessa Pérsia de uma forma muito parecida com o Iraque. Então ele está falando justamente dessa invasão que aconteceu no Iraque. Inclusive aqui em Pluto, a grande potência que tem o grande poder bélico e militar e que organizou toda a invasão do Iraque se chama Estados Unidos da Trácia. E para não deixar nenhuma dúvida, a capital dos Estados Unidos da Trácia é New Washington. E esses nomes de estado que o Urasawa usa, eles também são alegóricos. A Pérsia é o nome que os gregos antigos davam para a região do Irã, e a Trácia é a região bem ali do leste da Grécia que fazia fronteira com a Ásia, com que hoje ali é a Turquia, por exemplo. Então a Trácia era justamente a fronteira entre o mundo ocidental e o mundo oriental, onde vai começar todos esses conflitos do Ocidente versus Oriente. Então quando o Urasawa ele pega esses nomes e tem a Pérsia e a Trácia em disputa, ele está invocando todo esse imaginário histórico dessas disputas do Ocidente versus o Oriente. E aqui em Pluto a mesma coisa acontece. A equipe foi enviada para investigar se a Pérsia estava construindo armas de destruição em massa, e elas não estavam, e mesmo assim os Estados Unidos da Trácia organizou uma invasão militar no país, depôs o governo, prendeu o Darius XIV, que é uma alegoria aqui direta ao Saddam Hussein, e não se achou arma nenhuma, e não se importa, porque o governo dos Estados Unidos da Trácia já tinha ocupado o estado, e agora aquilo lá era um domínio deles. E o Urasawa, ele não vai poupar críticas a esses Estados Unidos da Trácia. O presidente dos Estados Unidos aparece, ele é um cara meio covarde, mas ele fala que eles acreditam, ele e os Estados Unidos acreditam na prosperidade, e os Estados Unidos prosperarão de qualquer jeito, não importa o que aconteça. É mais ou menos esse o lema deles, e se tiver passar por cima de todo mundo, eles vão passar por cima de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, esse presidente dos Estados Unidos dele é um presidente fantoche. Ele também é um baita do covarde, e ele é controlado de fato por um supercomputador, por uma inteligência artificial, que o Urasawa nomeia de Dr. Roosevelt. E o Roosevelt é o nome do presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e que determinou a construção do projeto Manhattan, que criou as bombas atômicas. E o Dr. Roosevelt aqui vai acabar tendo uma conduta que vai pelo mesmo caminho de jogar bombas atômicas para se livrar dos adversários. Então o Pluto do Urasawa, ele vai tratar dos temas que estão lá na versão original do Tezuka, mas vai colocar várias camadas novas na história, e uma delas é justamente essa alegoria para a invasão do Iraque, que aconteceu ali a partir de 2003. Mas esse contexto da Guerra do Iraque, ele tem uma relevância bem específica para o contexto cultural japonês, porque em 2004 o governo japonês enviou tropas para o Iraque para apoiar a ocupação dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque. Isso no Japão causou uma confusão enorme, várias discussões, porque, primeiro, a Constituição japonesa, ela determina que o Japão está proibido de ter exércitos. O Japão, ele tem a força de autodefesa, que são forças armadas, tem a aeronáutica, tem o exército, tem marinha, mas segundo a Constituição japonesa, eles só podem atuar em território japonês, e eles só podem atuar se eles forem provocados primeiro. Tem que ter um ataque contra o Japão para as forças de autodefesa poderem responder esse ataque. As forças de autodefesa japonesas são proibidas pela Constituição de iniciar um confronto ou de atuar militarmente fora de território japonês. E quando o governo japonês, que na época eu acho que era o Koizumi, era o governo do Partido Liberal Democrata, eles mandaram membros da força de autodefesa para atuar no Iraque apoiando os Estados Unidos, houve a discussão de, peraí, o governo não está violando a Constituição enviando forças militares japonesas para fora do Japão para participar de uma guerra? E a resposta do governo foi não, tá tudo bem, porque eles estão indo lá, mas eles só estão indo para fazer ajuda humanitária. E eles não vão atirar em ninguém, eles estão lá armados, eles estão andando junto com o pessoal dos Estados Unidos, mas eles não vão atirar em ninguém, eles só vão usar força física, fogo, se atacarem eles primeiro. E quais são as chances de pegar vários militares, dar armas para eles, mandarem eles para um país desconhecido, de um contexto de alta tensão, e mandar eles andar com as pessoas que são as pessoas mais odiadas daquele país. E acreditar que não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada de errado ali. Então, a partir desse contexto, começou a se levantar várias discussões no Japão, que é quais são os limites da atuação do governo e das forças de autodefesa, porque segundo a Constituição japonesa, o Japão não tem exército. As forças de autodefesa eles só podem atuar dentro
dentro de solo japonês e só podem atacar para responder a alguma agressão. As forças de autodefesa japonesas não podem iniciar um ataque. Mas mesmo assim, elas foram enviadas para o Iraque para participar de uma guerra que a princípio não era de interesse nenhum do Japão, principalmente quando não se achou prova nenhuma de que o Iraque tinha algum tipo de arma de destruição em massa. Então começou a ter toda essa discussão sobre os abusos que talvez o governo estivesse fazendo. O governo estava fazendo as forças de autodefesa praticarem atos que eles não podiam fazer, estava violando a Constituição do Japão, e todo o perigo no Japão voltar, começar a se meter em guerras que não eram do interesse do Japão. Por que diabo era interesse do Japão apoiar os Estados Unidos no Iraque naquele momento? E isso vai trazer à tona uma discussão que é um pouco mais antiga, que é uma das críticas que a esquerda japonesa faz desde o período pós-Segunda Guerra Mundial. Existem vários autores japoneses da área da política, da sociologia e de algumas outras áreas que têm uma crítica ao Japão, que é o fato do Japão não ter, historicamente, habilidade para atuar diplomaticamente. Ao longo da história, o Japão foi um péssimo diplomata. Na antiguidade, no período Nara, no período Heian e mesmo antes disso, os nobres japoneses fizeram todo um esforço para importar da China elementos culturais da China. Mas ali no final da era Heian, começou a ter um desdém dos japoneses pela China, uma ideia de que a China que era culta de verdade era a China do passado, e a China do presente deles era uma China que tinha entrado em decadência. Então o Japão seria muito mais herdeiro da cultura tradicional chinesa do que os próprios chineses na mentalidade desses japoneses do final da era Heian. E eles acabaram se fechando culturalmente para a China e para os estrangeiros, de uma lógica de que não, o Japão atingiu um ápice cultural e a gente não precisa dos outros. Ali no período Kamakura vai mudar um pouco, mas vai ter toda uma corrida de expansão, vai ter toda uma busca dos samurais por tentar invadir a Península Coreana, a região ali que hoje é a Manchúria. No período Sengoku, o Japão meio que vai esquecer de novo dos estrangeiros e vai se fechar para as guerras internas. No período Edo vai ter o fechamento total das fronteiras, vai ser muito difícil o contato de japoneses com estrangeiros. E no final do período Edo vai ter de novo expansões, a tentativa ali de anexar Hokkaido e Okinawa. Então o que esses autores comentam é que historicamente o Japão teve a tendência de se alternar em períodos de isolamento e períodos expansionistas. Então, no momento o Japão se está fechado, não quer contato com estrangeiros, e em outros momentos os japoneses estavam tentando invadir os territórios estrangeiros. E que por isso, historicamente, o Japão foi um péssimo diplomata. O país não tinha experiência de negociar diplomaticamente com outras nações. Isso vai acontecer pela primeira vez ali na era Meiji e na era Taisho, quando vai ter todo um esforço do governo japonês, inclusive de se equiparar de várias formas às grandes potências ocidentais, para tentar negociar de igual para igual com as grandes potências ocidentais. Essa era uma das metas do governo da era Meiji. E nisso, o Japão acabou fazendo parte da Liga das Nações, que era um protótipo da ONU que existiu ali antes da Segunda Guerra Mundial, e um dos esforços do Japão dentro da Liga das Nações foi apresentar uma proposta para a criação de um tratado internacional contra o racismo, em que os países membros da Liga das Nações deveriam assinar, no qual eles concordariam em criar leis para acabar com racismos e discriminações raciais em seus respectivos países. Só que o projeto ele foi sabotado, porque os Estados Unidos votou contra e fez todo um lobby dentro da Liga das Nações para esse projeto do Japão não ser aprovado. E os Estados Unidos foi contra porque dentro dos Estados Unidos ainda existiam as leis de segregação racial contra os negros. E os asiáticos também não eram muito bem tratados. Os japoneses tinham várias reclamações de japoneses que iam para os Estados Unidos e eram tratados como se não fossem pessoas. E acabou que toda essa pressão que os Estados Unidos fez para o projeto de tratado internacional antirracismo que os japoneses propuseram não ser aprovado, e toda a discriminação que os Estados Unidos, principalmente a forma como eles tratavam os japoneses, isso acabou sendo usado depois no Japão pelos grupos mais conservadores e mais militaristas para legitimar depois todas as políticas de superioridade japonesa e todas aquelas narrativas de que o Japão deveria salvar a Ásia do imperialismo ocidental, se tornando ele a grande potência que ia controlar a Ásia. Então essa decepção dos japoneses, dessa tentativa deles de atuar de forma diplomática e de integrar a comunidade internacional ocidental, acabou sendo usado depois para justamente fomentar todos os discursos do totalitarismo japonês que levaram eles a se aliar ao eixo, que levou eles de novo por um caminho de expansionismo militar e de invasão dos vizinhos. Então vários autores japoneses falam isso. O Japão, historicamente, ou ele se isola ou ele tenta invadir e fica se alternando esses dois estágios, e quando eles tentaram ser diplomáticos, deu muito errado
e acabou provocando um efeito rebote que acabou incentivando mais essa tendência expansionista e invasiva, que acabou levando a todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. E daí vem o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, que uma das grandes críticas que a esquerda japonesa faz ao governo japonês, que quase sempre é do Partido Liberal Democrata desde o pós-Segunda Guerra Mundial, é quanto que o Japão, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele acabou adotando uma política diplomática, o Japão passou a atuar de maneira diplomática e estabelecer relações diplomáticas com outros países, mas a atuação diplomática japonesa quase que totalmente é uma reprodução das relações diplomáticas que os Estados Unidos têm com os outros países. Os Estados Unidos estabelecem um tipo de relação com outros países e o governo japonês simplesmente duplica e copia e apoia e vai atrás do que os Estados Unidos decidem. Pós-Segunda Guerra teve a ocupação dos Estados Unidos no Japão, os Estados Unidos governavam e administravam o Japão. Inclusive a primeira história do Atomo Taishi, que é o embaixador Atom, é uma alegoria justamente para esse contexto da ocupação. E o Atom surge justamente como essa figura capaz de mediar o conflito entre dois grupos diferentes, que vai acabar colaborando para toda a construção do imaginário do super-herói japonês como embaixador, como um agente mediador. E nesse contexto da ocupação dos Estados Unidos administrando e governando o Japão, eles vão tentar apagar várias características culturais japonesas para deixar a sociedade japonesa mais parecida com a sociedade dos Estados Unidos, para ser mais fácil controlar, organizar, e porque eles tinham interesse em tentar modificar os japoneses para deixar eles mais ocidentais, para tentar diminuir os atritos culturais, para tentar evitar uma guerra futura. Nisso também vai ter toda a anistia, porque a ocupação dos Estados Unidos, eles anistiaram vários militares e políticos que participaram do governo durante a Segunda Guerra Mundial, em troca deles se comprometerem a apoiar os interesses dos Estados Unidos na Ásia e a enfraquecer o Partido Comunista Japonês. E a ocupação vai durar ali até o finalzinho da década de 1950 e vai ter toda uma pressão japonesa que vai começar a se fortalecer, principalmente da esquerda japonesa naquele momento, para os Estados Unidos ir embora, né, porque eles já tinham acabado a Segunda Guerra, já tinham deposto o governo, então era a hora dos Estados Unidos ir embora e deixar os japoneses se autogovernar e se autoadministrar. A ocupação do Japão pelos Estados Unidos acabou ali na década de 1950, mas os Estados Unidos ainda continuou controlando Okinawa até meados dos anos 70, acho que foi em 1974. E mesmo depois que os Estados Unidos devolveu Okinawa também por muita pressão popular japonesa, os Estados Unidos continuou com uma área de Okinawa onde tem uma base militar. Então hoje existe em Okinawa uma base militar dos Estados Unidos que é considerado território dos Estados Unidos dentro de Okinawa. E com bastante frequência tem relatos em Okinawa de mulheres que sofrem violência sexual de militares ali da base militar de Okinawa e eles vão embora para dentro da base e a polícia japonesa não pode entrar lá porque é território dos Estados Unidos e esses abusadores militares dos Estados Unidos escapam porque a polícia japonesa simplesmente não pode entrar naquela área porque ali é a área dos Estados Unidos. E ao longo da história japonesa pós-Segunda Guerra Mundial, uma das grandes pautas foi esse vínculo problemático que o governo japonês, principalmente do Partido Liberal Democrata, tem com o governo dos Estados Unidos de sempre apoiar os Estados Unidos em tudo. Inclusive, quando teve a Guerra do Vietnã, o governo do japonês declarou apoio aos Estados Unidos. E a base de Okinawa foi usada como base para envio de tropas, mantimentos e munições para a Guerra do Vietnã. Então essa relação do governo japonês com os Estados Unidos, essa política internacional, essa diplomacia japonesa que se resume a reproduzir, repetir e apoiar os Estados Unidos, é algo que é bastante problemático e que é criticado por muitas pessoas dentro da sociedade japonesa. E que em Pluto o Urasawa vai trazer à tona, porque ele vai pegar essa história do Tezuka, vai reescrever ela e entre as camadas que ele vai discutir ali dentro tá essa questão da invasão do Iraque, uma invasão que aconteceu a partir de um pretexto falso, que era que tinha lá armas de destruição em massa e não tinham. Aqui na história, os Estados Unidos da Trácia invade a Pérsia, dizendo que eles tinham robôs de destruição em massa e eles não tinham. Na vida real, enquanto essa história em quadrinhos estava sendo produzida, o governo japonês mandou as tropas japonesas para a guerra do Iraque para apoiar os Estados Unidos numa guerra que o Japão não tinha nada a ver e numa guerra que muitos apontam que a atuação japonesa lá dentro era inconstitucional. O primeiro-ministro estava violando a Constituição ao usar a força de autodefesa e enviar lá para participar dessa guerra. E esse envio de japoneses para o Iraque não tinha interesse nenhum da população japonesa, era só para dar suporte para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam apoio lá. E o Urasawa vai discutir isso aqui, inclusive, quando o Atom participa da guerra. Porque os 7 robôs mais avançados do mundo estão sendo atacados, mas eles não estão sendo atacados só porque eles são os 7 robôs mais avançados do mundo, mas eles estão sendo atacados porque eles participaram de
alguma forma dessa guerra em que os Estados Unidos da Trácia invadiu a Pérsia, destruiu a Pérsia e ocupou a Pérsia. E tem um momento na história que o Urasawa mostra o Atom participando. O Atom, ele vai continuar utilizando essa imagem que ele tem do embaixador e ele vai lá para a Pérsia para atuar como esse embaixador com ajuda humanitária. Então o Urasawa mostra uma cena em que, ao mesmo tempo que o Atom está desfilando lá, abanando para as pessoas na Pérsia, tentando ajudar as pessoas necessitadas na Pérsia, em outro local, o Heracles e o Brando estão numa guerra violenta, destruindo e matando vários outros robôs durante a guerra, e isso não é mostrado. O que é mostrado a público é o quê? É o Atom abanando e ajudando as pessoas, enquanto ao mesmo tempo esse mesmo exército de invasão do qual o Atom faz parte está fazendo uma guerra feia, está matando gente, está matando robô lá na Pérsia, e isso não é mostrado. Então, o quanto essa participação do Japão, das forças de autodefesa japonesas, que supostamente tinham uma missão humanitária e pacífica, estava lá para passar pano para todas as atrocidades que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E o Japão estava se prestando para ir abanar, olha só, nós estamos ajudando o povo, enquanto os Estados Unidos, que era aliado deles, estavam matando esse mesmo povo ao mesmo tempo, só que fora das câmeras. Só que essa questão que o Urasawa faz de fazer alegorias para a guerra do Iraque dentro do Pluto, dentro dessa releitura do Maior Robô sobre a Terra, do Tezuka, da história do Tetsuya Atom, é só uma das camadas que ele acrescenta. Ele acrescenta várias outras camadas. Uma delas é como ele reforça toda a discussão que o Tezuka já fazia lá no Atom original, e que a partir do Atom o Ishinomori vai trabalhar muito, que é essa questão da humanidade, do que é ser humano a partir de criaturas não humanas, do robô e da inteligência artificial. Esses robôs que têm coração. Os robôs mais avançados do mundo são aqueles robôs que eles se aproximam dos humanos a ponto de sentir, de ter emoções. Então isso é uma coisa que vai ser bastante trabalhada, né, ao longo da história toda. O quanto esses robôs, essas criaturas que são artificiais, que supostamente funcionariam baseados em lógica, o quanto eles têm sentimentos. E o quanto talvez eles tenham sentimentos mais fortes ou mais específicos do que os humanos. Um dos pontos que reforça isso é a questão do Brawl 1589. O Brawl, esse único robô que matou humanos, que está preso lá por ter matado humanos, ninguém destrói o Brawl. Porque o Brawl é uma raridade. Por que um robô matou um humano? Ninguém consegue entender. E todos os testes, os exames que fazem no Brawl diz que ele não tem nenhum defeito. E talvez é justamente por isso que faça ele ser um robô perfeito. Mas no final da história, o professor Ochanomizu, uma hora ele diz que o Brawl talvez seja o robô mais perto do Atom. E tá mais perto do Atom é tá mais perto da perfeição. Por que o Brawl é um robô perfeito? Porque ele matou pessoas, ele foi cruel sem motivo nenhum. Não tem nenhum motivo que fundamente o fato dele ter querido matar alguém, dele ter sido cruel, dele ter sido maligno. Ele simplesmente foi porque sim. E todos os exames que fazem nele, ele não tem defeito nenhum. Não tem um problema técnico que obriga ele a ser cruel, que obriga ele a ser mau. Ele simplesmente foi. E talvez seja justamente isso que defina o que é humano. Essa capacidade de ser mau sem motivo nenhum. Que os outros robôs não conseguem compreender. Várias vezes ao longo da história eles repetem, robôs não mentem. Quem mente é humano. Quando um robô consegue mentir, significa que ele se aproximou muito de um humano. Quando um robô consegue ser mau, ser cruel e matar por motivo nenhum, então ele está ainda mais perto de uma coisa que só os humanos conseguem fazer. Então por isso talvez o Brawl seja um dos robôs mais avançados do mundo. E o encontro do Brawl com o Atom é um dos momentos que eu mais gosto da história, porque o Atom vai lá para conversar com esse Brawl, com esse robô que matou humanos e que está preso lá e que não pode sair, mas que ninguém destrói ele, porque ele é único, ninguém sabe explicar como ele funciona e por que ele fez aquilo. O Atom passou por uma experiência que modificou ele de alguma forma, e quando ele vai encontrar o Brawl olha para ele e fala, você cresceu. E o Atom responde, não, robôs não crescem. E essa cena é uma cena muito boa, porque ela remete à história original do Atom. Lá no Atom Taishi contam que o Dr. Tema, ele construiu o Atom porque o filho dele, o Tobio, morreu num acidente de carro, e ele construiu o Atom, um robô que teria sentimentos, que teria coração, para substituir o filho dele. Só que, convivendo com esse robô, aos poucos o Tema começa a perceber que aquele menino não é o filho dele. Tem várias diferenças. É uma coisa que o Urasawa, inclusive, explora em outros volumes. Mas o gatilho que faz o Tema surtar de vez e vender o Atom, jogar o Atom fora, é quando ele vai medir a altura do Atom, porque ele media a altura do Tobio e todo ano ele crescia um pouquinho. E quando ele vai medir o Atom está do mesmo tamanho, o Atom não cresce. E é esse o gatilho que o Tema percebe que aquilo ali não é o filho dele.
aquilo ali é outra coisa. E a princípio o tema nega, rejeita o átomo. Bem depois que o tema começa a voltar atrás para recuperar esse vínculo com o átomo, que é o filho dele, e recuperar esse vínculo de formas bem estranhas, bem problemáticas. Então o que identifica o átomo como não humano, o que fez o pai dele perceber que ele não era uma criança de verdade, é ele não crescer. E quando ele passa por essa experiência que acontece na história, que modifica ele, quando o Brown olha para ele, ele diz: você cresceu. Esse cresceu é toda uma alegoria para ele ter se tornado mais humano. E o átomo responde: não, robôs não crescem, porque foi o que o pai dele falou para ele quando rejeitou ele. Mas ainda assim, ele cresceu, mas ele não cresceu fisicamente. Ele cresceu abstratamente, é o crescimento que fez ele se tornar mais próximo do que é um humano de verdade. E o papel do átomo como embaixador, como esse sujeito capaz de lidar e mediar os diferentes, o Urasawa ele reforça isso aqui num ponto que eu acho muito interessante, porque o Brown, quando ele pega a mão do átomo, tem um momento mais pro final que o Brown pede, né, posso segurar a tua mão, posso te tocar, e ele segura a mão e ele fica pensando: o átomo é quente. E o átomo acaba modificando o Brown mais no final da história. A gente tem uma reviravolta que a gente vê que o Brown ficou modificado pelo contato com o átomo, de tão poderoso que é essa capacidade do átomo de tocar as pessoas. Desse robô que é uma máquina, mas ao mesmo tempo ele é um menino e ele tem um coração que talvez seja mais empático e mais humano do que os dos próprios humanos. E essa questão da humanidade dos robôs vai aparecer várias vezes ao longo da história. Inclusive tem uma parte na história que o Urasawa vai apresentar um grupo que existe na Alemanha, que é uma mistura de nazistas com o Ku Klux Klan, que são um movimento anti-robô, que eles acham que os robôs não merecem viver, que os robôs são criaturas inferiores e que eles devem ser exterminados. Então tem todo o discurso do racismo, do supremacismo, só que o Urasawa usa aqui uma alegoria em relação aos robôs. Os humanos como um todo, eles não têm mais essas diferenças de preconceitos raciais, mas no momento que surgem os robôs, essas outras formas de vida, que não são vida biológica, mas ainda assim são criaturas inteligentes e conscientes, esses humanos se unem para direcionar todo o preconceito e ódio dele contra essas novas formas de existência que são os robôs. E tem várias outras camadas que dava pra gente explorar aqui. Inclusive o Urasawa ele faz todo um estudo de personagem em cada um desses 7 robôs mais avançados da Terra, mostrando que o que faz eles ser avançados é justamente essa capacidade de sentir deles, essa proximidade com a percepção e com a sensação com o sentimento humano. Eu não vou entrar aqui na questão do roteiro a partir da investigação, porque eu não quero dar spoiler. Vale a pena acompanhar a história e descobrindo as coisas passo a passo, conforme o Casey Hitt vai investigando e aprendendo as coisas com ele. É uma história realmente com muitas camadas e cada um dos 7 robôs dava para fazer todo um estudo só sobre cada um dos personagens. Inclusive a Uran é uma personagem que eu gosto bastante, como o Urasawa constrói ela aqui como uma criança extremamente expressiva e sensível. Então tem um monte de camada que dá pra gente analisar. Inclusive eu gosto muito dessa capa da edição japonesa, em que a gente olha pro Casey Hitt, mas a gente olha pro Casey Hitt a partir dessa silhueta do átomo, da marca que o Tezuka fez do átomo, e é assim que a gente interpreta a obra do Urasawa, sempre a partir de uma sombra da versão original. E eu vou fazer aqui também algumas reclamações em relação à adaptação da edição brasileira, que a princípio ela tá bem traduzida, mas ela tem algumas pontinhas que me incomodam um tanto. Uma delas é em relação ao Heracles, que é esse personagem que no original era um robô guerreiro grego, e aqui ele é um ex-robô militar que participa de lutas de ringue de robôs. Porque tanto na versão original do Tezuka como na adaptação do Urasawa, o nome dele é Heracles, que é o nome do personagem do mito grego, que depois foi apropriado pelos romanos e nos textos latinos passou a ser chamado de Hércules. Só que o nome original do personagem é Heracles. E no Japão eles não usam Hércules. Eles usam sempre o termo Heracles, inclusive para o inseto, que em inglês é o Hercules Beetle, no Japão eles usam o termo Heracles para esse inseto. E o robô se chama Heracles porque ele é um robô grego. Os gregos, eles nunca chamariam uma criação deles pelo nome usado pelos colonizadores que se apropriaram da cultura deles. Só que na tradução brasileira eles decidiram que era interessante mudar para Hércules. Só que os gregos nunca chamariam um robô feito por eles de Hércules. O texto original está Heracles em todas as versões do Urasawa e do Tezuka, e me parece o tipo de coisa do tradutor que ele subestima o público que ele tem. Ele acha que o leitor não vai entender que Heracles é o personagem do mito grego e tem que modificar e usar o nome romano, e que o Tezuka e o Urasawa não usaram porque eles acham que o leitor é burro demais para entender. E o outro ponto que me incomoda é a insistência em usar o título Astro Boy, porque o título original dessa história, de todas as histórias feitas pelo Tezuka, e como ele é citado na versão do Urasawa, é o título original, que é Tetsuan Atom, que é Atom Braço de Ferro. Por que existe esse nome Astro Boy? Quando a primeira animação lá dos anos 60 foi levada para os Estados Unidos,
o distribuidor dos Estados Unidos não quis usar o termo Atom, porque na época Atom era usado como gíria para peido, associar um peido com uma explosão atômica. E ele achou que se fosse usado na animação o nome Atom, as crianças iam fazer brincadeira e piada com peido. E por isso ele inventou da cabeça dele o nome Astro Boy. E esse nome Astro Boy, o Tezuka não gostava. Inclusive depois o Tezuka propôs um título em inglês para ser usado internacionalmente, que é Might Atom, porque Tetsuan Atom é Atom braço de ferro, e esse braço de ferro significa força. Então ele queria usar o título em inglês Might Atom, que é o poderoso Atom. Só que o distribuidor dos Estados Unidos não deu bola e continuou usando o nome Astro Boy, que ele não gostava. Só que hoje não tem por que continuar usando esse nome Astro Boy. Esse nome Astro Boy foi uma invenção dos distribuidores nos Estados Unidos, feito para os Estados Unidos. E de novo parece aquela coisa do editor brasileiro que não tem uma preocupação em fazer uma leitura crítica e simplesmente reproduz tudo que é feito nos Estados Unidos. A tradição dos Estados Unidos é que mais modifica, censura, muda e altera coisas nas adaptações por causa do mercado deles, que eles não querem passar lá. E daí a edição brasileira simplesmente reproduz essa modificação, esse nome que o Tezuka não gostava, Astro Boy, em vez de simplesmente colocar o poderoso Atom, que é como o Tezuka queria. Então é aquela lógica da edição brasileira que não tem crítica nenhuma e dane-se a vontade do autor, vamos só reproduzir o que as pessoas dos Estados Unidos fazem, porque sim. Bom, por hoje era isso. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Peço que quem puder aperte no gostei. Quem não gostou, aperte no não gostei e mande para os seus inimigos. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Agradeço muito aos apoiadores do canal, porque é graças aos apoiadores do canal que eu estou podendo fazer vários vídeos com mais frequência. Se vocês não são ainda apoiadores, eu convido para dar uma olhada lá no site do Apoia-se, na página da Ilha Kaiju. Quem quiser fazer comentários, sinta-se à vontade para comentar. Também recomendo a darem uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a obra original que inspirou o Pluto. E obrigado e até o próximo vídeo.